Boa noite, bem-vindas e bem-vindos a este 51º AgroMeeting, hoje sobre o financiamento bancário da agricultura. É conferencista o Dr. Vasco Cunha, responsável do agronegócio do Millennium BCP. Os AgroMeetings, portanto, são conferências organizadas pelo Espaço Visual, com o apoio mídia da Voz do Campo, e têm como objetivo trazer pessoas com massa crítica, com experiência e com opinião, que aceitem expor no espaço público as suas ideias sobre determinado tema e depois responder às questões colocadas por escrito pelos participantes neste evento. É um contributo da Espaço Visual para o desenvolvimento rural. É este um dos pontos que nos move a criar valor, a fazer com que os nossos clientes, os empresários agrícolas, os agricultores, possam ganhar com os fundos públicos, com os projetos de investimento, com a assistência técnica, com a assessoria, com os licenciamentos, com o cumprimento da legalidade. Também ajudamos através da elaboração de contabilidades fiscais e apoio à gestão, e mais recentemente também através da atividade de formação profissional em todas as áreas, portanto, quer ao nível dos empresários, quer ao nível dos chefes de exploração, quer ao nível dos operadores especializados ou dos operadores comuns. Acreditamos que o que faz a diferença é a competência, e a competência profissional, portanto, é o que faz com que possa gerar sustentabilidade, seja económica, seja financeira, seja social. Trabalhamos a nível nacional, somos uma equipa de 30 técnicos e, portanto, estamos cá para prestar serviço e para fazer com que todos ganhem e possamos criar riquezas no mundo rural. Hoje temos um tema que me é muito caro, que é o financiamento bancário da agricultura, sobretudo dos jovens agricultores, mas também dos agricultores, também do desenvolvimento da agricultura. E tenho aqui uma pessoa que eu, apesar de conhecer há pouco tempo, que admiro pela sua capacidade de diálogo que tem nos players do mundo rural. Ou seja, quando eu falo do Dr. Vasco Cunha, alguém já falou com ele, já conhece, e portanto é alguém que vem da banca, que vem desde a base e que chega ao topo, tendo passado aqui uns anos pela 12 anos no Parlamento, e em que foi presidente da Comissão Parlamentar da Agricultura, e portanto regressou de novo ao Millennium BCP, portanto integra a equipa dos fundos europeus, portanto acompanha a rede comercial do banco e, portanto, e faz o acompanhamento da execução do Portugal 2020, do PDR 2020 e do MAR 2020, portanto, e é responsável pelo agronegócio no Millennium BCP. Em abril de 2018, portanto, passou a fazer parte de administrador da AgroGarante, também como membro da Comissão Executiva, portanto, ainda exerce estas funções na presente data. Portanto, temos aqui alguém que conhece estes temas do financiamento bancário por fora e por dentro, alguém que me dá um enorme gosto tê-lo aqui comigo pela competência e pelo saber que tem, e portanto, antes de lhe passar a palavra, quero lhe agradecer a disponibilidade e este tempo que está connosco. Dr. Vasco Cunha, muito obrigado, tenha a palavra. Muito obrigado, José Martino. Eu sei que tenho que dar aqui uma pequena fração de segundos para poder entrar em direto. Quero, antes de mais nada, agradecer-lhe as palavras amigas que acabou de deixar, que lhe agradeço profundamente. E queria fazer aqui também três ou quatro referências no início aqui desta nossa conversa, e que tem a ver basicamente com o seguinte. Antes de mais nada, dar os parabéns pelos 28 anos que a Espaço Visual tem, e que vai desenvolvendo há largo tempo a esta parte um conjunto de contributos significativos para este setor.
Eu conheci a Espaço Visual, ou melhor, o José Martino, há uns 10, 12 anos atrás, não pessoalmente, mas por vários escritos que, entretanto, fui lendo, e, portanto, foi esse o meu primeiro contacto, e foi a partir daí também que comecei a ter alguma curiosidade, não só por aquilo que era o seu pensamento, mas também pela sua atividade. E, portanto, dar-lhes parabéns por este percurso de 28 anos, porque esse é seguramente um percurso que é assente em várias coisas, pela prestação de serviços que é natural que a Espaço Visual faça e que é isso também que remunera a sua atividade e, portanto, faz todo o sentido, mas também pela base científica que seguramente foi acumulando ao longo destes anos. O saber e o conhecimento nesta área é uma virtude e em muitos casos faz a diferença para o sucesso ou para o insucesso dos projetos e, portanto, essa base científica hoje é um apor, é determinante para aquilo que seguramente a Espaço Visual vai fazer. E numa terceira dimensão, esta oportunidade que a Espaço Visual foi criando para o debate e para a reflexão em torno dos diferentes assuntos e das diferentes temáticas que o setor muitas vezes tanto carece e muitas vezes com estas novas modalidades, com estas novas plataformas, ainda não está dotado totalmente para poder corresponder àquilo que são os anseios e muitas vezes as expectativas de quem quer informação. E, portanto, eu sou apologista de quem tem informação e de quem tiver boa informação que a possa partilhar, que o faça. Acho que quem concentra a informação e não a partilha normalmente é egoísta e por isso quer seja através de plataformas desta natureza, seja em outras, quando nos podemos começar a juntar novamente, é sempre bom encontrar quem sabe da matéria. Eu todos os dias aprendo coisas novas relativamente a esta área e, portanto, não creio que possamos ter alguma vergonha de o afirmar. Queria fazer ainda uma nota à parceria que têm com a Voz do Campo, porque é significado também, é sintoma que nesta área do conhecimento e da informação é possível partilhar com agentes diferentes, vindo de origens até geográficas, neste caso, até geográficas diferentes, a possibilidade de juntar interesses conjuntos e comuns para debater estas matérias. E, portanto, agradecer-vos a oportunidade e desejar que possa aqui hoje também deixar um contributo que possa ser útil para todos aqueles que têm a esta hora a coragem de nos seguir. Obrigado pelas suas palavras. Relativamente à referência que faço, quer aos temas, quer às pessoas, as pessoas já me conhecem e sabem que eu não sou de dizer aquilo que não penso, ou seja, quando não penso as coisas estou calado. E, portanto, o que digo e que afirmo é aquilo que penso e aquilo que vejo e que analiso e, portanto, também é uma enorme oportunidade para todos. Só dar nota que, repare, nós neste ano que temos de agromeetings, já chegamos a mais de 120 mil pessoas. E, portanto, em formatos presenciais seria praticamente impossível chegar a um tão elevado número. Portanto, nós temos aqui uma oportunidade enorme de partilhar conhecimento e conhecimento e competência, e esta via digital eu acho que é um meio que pode acelerar muito o desenvolvimento das agriculturas. Mas mais que me ouvir, estamos aqui para ouvir o Dr. Vasco Cunha, portanto passava-lhe a palavra para a apresentação e conferência. Obrigado. Muito bem, eu preparei uma apresentação que eu procurarei colocar visível. Agora peço só ajuda para esse efeito. Está aqui, compartilhar a tela, muito bem. Eu pergunto só ao José Martins se está visível. Já está visível, agora é só pôr em formato grande. Ok. Muito bem. Está então em tela aberta. Está em tela aberta.
Está? Ainda bem. Muito bem. Obrigado, então. Estes são os quatro tópicos que eu queria deixar-vos aqui em reflexão convosco. Começaria pelo PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, que é, ao fim e ao cabo, a notícia mais recente que temos sobre as possibilidades de financiamento para o setor, e daria aqui também uma passagem pelo Portugal 2020, uma vez que o programa não está ainda concluído e ainda há aqui um conjunto de notícias que me parecem que são relevantes partilhar convosco. Este é o quadro presente da situação. Eu acho que a esmagadora maioria provavelmente já o conhece. Aquilo que nós temos ainda em curso no Portugal 2020 são cerca de 11 mil milhões que estão por concluir e, portanto, que estão nos próximos 3 anos, até 2023, para serem entregues e que estão ainda sob a responsabilidade da Agência para o Desenvolvimento e para a Coesão. E, portanto, que têm um conjunto de atividades que estão em curso, algumas delas eu farei já referência a seguir, mas que era importante fazer aqui uma referência. Bom, depois o PRR tem aí 3 segmentos que separei e que de alguma forma explicitam a forma como ele está preparado para o país. Temos cerca de 14 mil milhões aprovados em subvenções, portanto que vem a fundo perdido para o país. Depois há cerca de 2,7 mil milhões de euros em empréstimos, que serão garantidos através do Banco Europeu de Investimento. Depois ainda uma parcela de 2,5 mil milhões de euros que resultam basicamente de um conjunto de fundos que vêm da transição justa, do desenvolvimento rural e do REATEU, basicamente que tem a ver com o antigo Plano de Juncker. Bom, a isto somam-se o quadro financeiro plurianual que está previsto para decorrer entre 2021 e 2027, portanto para os próximos 7 anos. Tudo isto somado, temos previsto até 2029, com os 2 anos de concretização do quadro financeiro que acaba em 2027, portanto com os 2 anos de execução, temos previsto cerca de 61 mil milhões de euros que têm destino a Portugal. O que é que nós temos de significativo para o setor primário e que vem do PRR, do Programa da Recuperação e da Resiliência? O que é que nós aqui temos? Temos cerca de 30 milhões de euros para a agricultura açoriana, 93 milhões de euros para a inovação agrícola e agroalimentar, a agenda que, ao fim e ao cabo, o Ministério da Agricultura definiu, e temos todos esses 7 tópicos seguintes que aí estão identificados, cada um deles com os montantes que lhe correspondem. À primeira vista, e no essencial, a primeira grande conclusão que se pode retirar é que, em bom rigor, destes cerca de 630 milhões de euros que vêm para, ou melhor, deste 1,6 bis que vem para esta área, dos 16 mil milhões destinados a Portugal do PRR, muito pouco vem para a agricultura produtiva. Uma parte substancial, como podem ver, é destinada para a floresta, não a floresta produtiva, mas sobretudo aquela que está relacionada com os fogos florestais e os fogos rurais. Há aí algumas outras rúbricas que, em alguns, não necessariamente na minha opinião, mas sobretudo em alguns agentes, eu tenho ouvido que são ambiciosas e até em alguns casos podendo ser irrealistas. O caso do cadastro é uma dessas posições. E tenho forte expectativa de que, por exemplo, aqui neste caso, que haja progressos significativos, porque, de facto, é uma das medidas mais urgentes e mais prementes para o setor. Mas a grande conclusão que eu queria retirar é, sobretudo, que para a agricultura produtiva do PRR, não creio que tenhamos aqui propriamente um grande incentivo, um grande estímulo para o efeito. Relativamente à política agrícola comum, e, portanto, para os 7 anos de 2021 a 2027, aquilo que está previsto é
do lado esquerdo do ecrã, e portanto naquilo que diz respeito ao primeiro pilar da política agrícola comum, essa barra sequencial de montantes por ano até 2027. Estamos a falar contas redondas de 5,5 milhões de euros até 2027, com o envelope financeiro anual que está aí previsto nessas barras. Já relativamente ao segundo pilar da PAC, e portanto aquele destinado ao desenvolvimento rural e onde encontramos muitas das rúbricas tradicionais de investimento, aquilo que está previsto para Portugal são cerca de 3,9 mil milhões de euros até 2027, com a distribuição anual que também está aí refletida, 660 milhões em 2021 e depois um montante igual ao longo dos 6 anos seguintes de 541 milhões. A principal conclusão que poderíamos retirar daqui, quando compararmos este quadro comunitário com o anterior, é basicamente constatar que aquilo que era o primeiro pilar da política agrícola comum, que tinha uma dotação total quase equivalente àquela que era destinada ao investimento, que aqui ganha espaço neste novo quadro comunitário. Dito de outra forma, se nós tivemos há cerca de 7 ou 8 anos atrás no quadro comunitário, que agora termina em 20, se nós tivemos cerca de 8 mil milhões de euros a 9 mil milhões de euros, eles eram repartidos sensivelmente 50% para cada um dos pilares. Aquilo que acontece aqui é que o primeiro pilar ganha claramente ascendente na distribuição que está prevista para os próximos 7 anos. Relativamente ao Portugal 2020, e portanto há aquela dotação dos tais cerca de 11 mil milhões que ainda estão por distribuir, há aqui uma expectativa muito particular relativamente ao sistema de incentivos à inovação produtiva. Eu deixo-vos aqui uma nota relativamente àquilo que foi executado pelo Milénio, pelo Banco Comercial Português. Desde que o aviso 7 e o aviso 8 foram lançados e foram encerrados, o banco financiou em incentivo reembolsável 38% no primeiro concurso, se assim quiserem, e cerca de 39% do segundo concurso que foi lançado. Estamos a falar para financiamento do incentivo reembolsável, portanto, apoiar os investidores destes dois avisos. Sendo que no primeiro aviso foram consumidos cerca de 364 milhões e no segundo cerca de 286 milhões de euros. Bom, este sistema de incentivos à inovação produtiva para o setor primário é sobretudo orientado para a agroindústria, porque o PDR, como sabem, tem apoios previstos até cerca de 4 milhões de euros por projeto, e não cabendo aí esse tipo de projetos, eles saltam pela magnitude que têm para a possibilidade de receberem incentivos neste envelope da inovação produtiva. Bom, o que é expectável com os 11 mil milhões que ainda estão disponíveis? No imediato, e tanto quanto se sabe, será lançado ainda durante este mês de abril um aviso novo para o SI Inovação, que já tem em curso o registro para o pedido de auxílio disponível. Isto é, as empresas que estão interessadas em candidatar-se logo que haja abertura no aviso para este efeito, já têm data para começar a poder fazer despesa que depois pode ser incluída no projeto que será entregue na candidatura. E, portanto, este registro está já online e está disponível. Como vos disse, a abertura das candidaturas previsivelmente ocorrerá em abril e, tanto quanto sabe, a dotação prevista são de 400 milhões de euros para já. As tipologias de operações estão identificadas, a criação de um novo estabelecimento, o aumento da capacidade de estabelecimentos que já existam, a diversificação da produção e a alteração fundamental do processo global da produção. São, sobretudo, estas 4 grandes orientações que este novo aviso terá em consideração. A grande novidade, e aqui parece-me que isto é positivo, é que a taxa de apoio irá até 75%. Ela até agora iria até cerca de 60%, ela vai aumentar até aos 75%,
E isto é significativo porquê? Porque estes 75% têm uma repartição na atribuição do projeto, na entrega do projeto, logo que o termo de aceitação esteja assinado, que terá 50% de incentivo não reembolsável, portanto aquilo que nós consideramos tradicionalmente como fundo perdido, neste serão 50% dos 75%. E os outros 50% serão o incentivo reembolsável. Eu dou-vos um exemplo fácil. Vamos admitir um projeto, por exemplo, na ordem de 1 milhão de euros. Significa que, com uma taxa de apoio até 75%, haverá a possibilidade de o projeto beneficiar até cerca de 750 mil euros. Portanto, 250 mil euros de capitais próprios do promotor. E nesses 750 mil euros que se prevêem de incentivo comunitário, digamos que teríamos cerca de 375 mil euros para incentivo não reembolsável, portanto, a fundo perdido, e cerca de 375 mil euros para o incentivo reembolsável. Portanto, parece-me que esta é, no imediato, a boa notícia que está prevista e que esperamos que, de facto, possa avançar já no mês de abril. Bom, o banco, o que é que tem presentemente para o investimento? Eu costumo dizer que cada projeto de investimento é um bilhete de identidade, é um cartão de investimento próprio, tem a sua identidade e, portanto, dificilmente se pode comparar a um outro projeto que possa ter o mesmo promotor ou o mesmo objetivo por concretizar. E, portanto, aquilo que nós conseguimos muito recentemente foi fechar um acordo com o FEI, no âmbito do grupo Banco Europeu de Investimento, que nos presta uma linha de garantia com as características que aqui estão enunciadas. Ele é dirigido a beneficiários micros e PMEs que tenham até 250 colaboradores, com 43 milhões de ativo ou 50 milhões de volume de negócios como limite máximo, e que incorpora uma vasta lista de CAIs elegíveis. Isto é, para nós, absolutamente novo para o banco. A linha tem ainda como característica o facto dela poder ter um prazo máximo de 10 anos, com um prazo mínimo de 6 anos, com um período de carência que vai até 3 anos. As linhas FEI que nós tínhamos tradicionalmente e temos uma capacidade enorme há vários anos a esta parte de estar nas linhas FEI, como dizia, as linhas que temos normalmente vão até 1 ano de carência, estes 3 anos é de facto uma excelente conquista. Os montantes são montantes que podem ir até 142, quase 143 mil euros para obterem 70% de garantia FEI. Portanto, estamos a falar de 70% de garantia FEI, quando tradicionalmente o FEI entregava garantias na ordem dos 50%. Também aqui é um progresso significativo, ao qual acresce as condições de preço que foram negociadas. É evidente que cada projeto tem o seu preço, cada projeto aqui vai ter uma comissão acrescida, que é aquela que nós vamos ter que entregar ao FEI na casa dos 0,14%. Que eu admito que seja provavelmente das taxas, aliás, das comissões mais baixas que o mercado está a praticar. A linha consegue ainda, e conseguimos ainda negociar a possibilidade de o financiamento poder ser prestado através de contas de empréstimo, com um plano de amortização, portanto um empréstimo tradicional, ou poder ainda decorrer sob a forma de contas correntes ou ainda em leasing. E, portanto, creio que esta é a grande novidade que o banco pode trazer para o setor nos próximos tempos e para a qual tenho uma forte expectativa de adesão, dadas as condições que são, de facto, das melhores condições que eu conhecia até o momento que o mercado pode eventualmente beneficiar em financiamento com garantia do FEI. Depois, em decurso desta linha do FEI, o leasing ganha aqui também um fulgor que provavelmente não teria. A proposta de agroleasing que nós temos para este efeito vai dos 12 meses a 84 meses, portanto 7 anos, podendo eventualmente ter prazos que sejam ligeiramente superiores também
aí numa análise casuística em função da vida útil que o bem pode ter. A entrada inicial é essa que aí está, com um valor residual que vai no mínimo de €1 a cerca de 2% do preço de venda do bem. As rendas são tradicionalmente ou mensais ou trimestrais, podendo também, em alguns casos, em função dos ciclos de produção, por exemplo, da exploração agrícola, poderem ser rendas de caráter sazonal. Relativamente à fiscalidade e ao tratamento contabilístico, o leasing tem estas vantagens, a dedução dos encargos financeiros nos juros, a dedução nas amortizações dos bens em lotação financeira e a dedução do IVA incluído nas rendas. Portanto, aqui é o produto tradicional de leasing. Relativamente ao crédito protocolado, e aqui resulta das linhas protocoladas que o Millennium BCP tem com a Agrogarante, há um conjunto de propostas que eu vou resumir quase de passagem. Eu sei que terão cá em breve o engenheiro Carlos Oliveira, que é administrador residente na Agrogarante, e não quero de forma alguma estar a tirar-lhe depois também a possibilidade de ele apresentar os produtos financeiros que a Agrogarante tem. Mas não posso deixar de fazer aqui a referência, pelo menos aqui a duas linhas que neste momento estão vivas. Neste momento há escassez de linhas que possam ser utilizadas nas sociedades de garantia mútua, não só na SGM, que é a Agrogarante e que se destina sobretudo a este setor primário, mas também para a Norgarante, para a Garval e para a Lisgarante, há uma escassez de linhas e há duas linhas que nesta altura são preponderantes na Agrogarante, tirando aquelas que se relacionam com o Covid. Há esta linha do protocolo geral, que é uma linha que serve empréstimos de curto prazo, de médio e longo prazo e que pode ir também fazer leasing, nas características que aí estão mencionadas. Portanto, para o curto prazo podem fazer 3 anos, com garantia até 50% de financiamento. Nos empréstimos de médio e longo prazo podem alcançar os 7 anos e com uma garantia até 75% do financiamento. E no leasing o prazo pode ir até 10 anos com garantia de 50% do financiamento. Esta é a linha que é tradicionalmente designada pela linha do protocolo geral, que é uma linha que também vigorou nas outras 3 sociedades de garantia mútua e que neste momento vigora apenas na Agrogarante e que muitas vezes os agentes do setor não o sabem, mas que está disponível ainda para apoiar o setor. Depois, a linha de apoio ao desenvolvimento do negócio. É uma linha que nós tradicionalmente designamos como sendo a linha ADN. Ela tem basicamente 5 grandes vertentes. A primeira de todas, essa que aí está para o curto prazo. Depois uma segunda dirigida às empresas startup. Depois uma terceira com características mais orientadas para as obrigações fiscais. Uma quarta que é apontada à sucessão empresarial e ao incremento de escala, que é uma linha boa para algumas empresas que queiram mexer, sobretudo na sua estruturação, e depois, em quinto lugar, a linha que apoia o leasing, seja imobiliário, seja o leasing imobiliário. Estas são as soluções com que estamos permanentemente a trabalhar no banco, na lógica do investimento, e como percebem, é fácil casar aqui um conjunto de soluções. Na lógica do investimento, trazer garantia do FEI, trazer garantia da Agrogarante, nos instrumentos de financiamento, incluir aqui um conjunto de soluções que possam de alguma forma ir de encontro ao tal bilhete de identidade que cada um dos projetos de investimento tem e que muitas vezes nós temos que procurar também cirurgicamente qual a melhor forma de adequar os produtos que temos para poder ir de encontro à melhor solução final de investimento. Bom, na tesouraria. A tesouraria temos 2 produtos que estão neste momento em decurso, que são 2 produtos tradicionais para o setor. Um deles que é este, que é a antecipação das ajudas do IFAP. As ajudas do IFAP, o pedido único, está neste momento a decorrer. Ele iniciou-se em fevereiro e vai decorrer até ao final do mês de abril e, portanto, ainda integralmente sem ter nenhuma penalização. A partir do final de abril, no início de maio, já terá penalização, para o qual todos os empresários agrícolas, todos os agricultores podem candidatar até essa altura,
E a solução que o banco desenvolveu é uma solução de termos hoje em dia um simulador que permite que o empresário agrícola, o agricultor, nos possa facultar um conjunto de 3 ou 4 documentos e nós podemos, através desse simulador, calcular aproximadamente qual é o montante que o empresário agrícola pode receber este ano, em 2021, e em função disso poder antecipar esse montante até cerca de 90% ao empresário. Portanto, libertar-lhe a disponibilidade de tesouraria para imediatamente poder apoiar a sua exploração. A segunda solução no curto prazo que temos é uma solução que é tradicionalmente conhecida como o crédito de campanha. Ela resulta de um protocolo celebrado com o IMENI, com o IFAP, portanto não é uma solução nossa, é um produto desenhado pelo IFAP que está disponível para os bancos que o queiram protocolar. Nós temos esse protocolo em vigor. É um produto que tem características muito específicas porque ele se aplica a produções animais, a produções vegetais, a produções extensivas, a produções intensivas, a produções que podem estar, por exemplo, em estufa, a produções de primavera, a produções de outono, portanto, com características muito diversificadas. E, portanto, em função disso, ela também tem prazos diferentes, tem aplicações diferentes, e nós estamos a comercializar esta linha como uma boa linha de apoio à tesouraria das empresas. A grande característica, ou melhor, o apetite principal que esta linha pode deixar para os empresários agrícolas é o facto dela poder permitir a bonificação de 20% da taxa de juros que vier a ser praticada, sendo que o IFAP nos impõe um teto limite de 4,5% de taxa de juros aplicável. E, portanto, assim sendo, neste pressuposto, os bancos aderentes, e nós em particular, sabendo que a taxa máxima são de 4,5%, deixamos evidentemente para o empresário agrícola a expectativa de poder beneficiar aqui dos 20% que são a bonificação que o IFAP promove. Relativamente a outras soluções de apoio à tesouraria, não creio que valha a pena perder muito tempo. O factoring, o confirming, a própria AgroGrande tem um conjunto de soluções que podem fazer o apoio à tesouraria. Fazia só aqui uma menção em relação ao agro-IVA, que serve sobretudo para quem tem IVA, devoluções de IVA, a possibilidade de nós podermos fazer essa antecipação do recebimento do IVA e também, portanto, numa solução lógica de curto prazo. O conhecimento especializado é uma das obrigações a que nos propusemos, estar onde importa estar, sobretudo estar próximo de quem está no setor primário, com um conjunto de parcerias que temos vindo a desenvolver ao longo dos últimos anos e que estão expressas, por exemplo, através da AgroGES, da CAP e da AJAP, a partilha de valor através de uma AgroNews que estamos a implementar e que sai de 3 em 3 meses para todos os nossos clientes no setor primário e que tem informação, que é informação muitas vezes fundamentada sobretudo para quem tem interesse em investimento, é informação técnica muito robusta e que dá informação excelente ao investidor e ao empresário agrícola para que esteja bem documentado e capacitado para poder orientar os seus investimentos e uma equipa especializada que apoia todas as redes do banco. Queria só que ficassem com esta percepção. O banco, na sua expressão comercial, tem diferentes redes. Tem redes que vão desde o pequeno negócio, o retalho, até à rede de empresas, e depois dentro da rede de empresas tem as corporate, depois também tem as large corporate. Portanto, de alguma forma, o negócio do banco está orientado para segmentos diferentes e a responsabilidade desta equipa no agro é de poder acompanhar todas as redes, em que dimensão for aquela em que o cliente se posicione, portanto, desde o micronegócio até ao grande empresário agrícola, é essa a vocação desta equipa, é de poder acompanhar todas as redes também dentro do banco. E, portanto, creio que resumidamente, se calhar levei tempo a mais, deixo-vos aqui o meu endereço e-mail e o endereço e-mail da equipa onde estou.
para alguma dúvida que queiram colocar, para alguma informação que queiram obter, não hesitam, disponham dos contactos. A única coisa que eu prometo é que, não podendo responder no imediato, aquilo que asseguro é que nenhum mail ficará sem resposta. Esse é um hábito de há muito tempo. Quem me conhece sabe que no telemóvel nunca fica nenhuma chamada por responder, e nos e-mails a prática é a mesma. Portanto, usem e não hesitem caso tenham a necessidade de alguma informação, um esclarecimento, uma breve troca de impressões, não tenham dúvidas, não hesitem e contactem. Meu caro José Martino, creio que ficava por aqui nesta primeira introdução. Muito obrigado. Relativamente ao tempo, portanto, ele não é exagerado, é o tempo que seja necessário e disponível. O que nós procuramos é que haja um tempo de exposição e um tempo de debate. Agradeço-lhe esta apresentação clara, precisa, sucinta. Eu tenho aqui duas dúvidas mais operacionais. Nesta linha do FEI, os 142 mil euros, 142.857 euros, não é um montante muito baixo? E a outra dúvida é, quanto é que é o total desta linha? Quanto é que está disponível para apoiar? Tem que ligar o som, peço desculpa. Eu peço desculpa porque pensei que já tinha carregado, mas apareceu-me aqui uma nota. O acordo que o banco fechou com o FEI é de cerca de 1,2 mil milhões de euros de garantia. Mais exatamente 1,177 milhões de garantia. Sendo que esta linha é subdividida em duas rúbricas, se assim quiser, duas gavetas. E essas gavetas têm um conjunto de CAIs e um conjunto de especificações que lhes correspondem, sendo que a gaveta que corresponde à agricultura é esta, onde nós procuramos de alguma forma encaixar todos aqueles desejos e todas aquelas ambições que vão de encontro à pequena, média agricultura que nós fazemos no país. E porquê? Dir-me-á, bom, o Programa de Desenvolvimento Rural e o ESI Inovação que eu aqui referi têm a possibilidade de financiar projetos que vão desde os 500 mil euros até a um limite de 8, 9, 10 milhões de euros. Nós consideramos que havia aqui uma espécie de uma falha de mercado para este momento, nesta transição que nos vai levar até aos próximos 2 anos, portanto até 2023, há aqui uma espécie de uma falha de mercado. E foi sobretudo para aqui que orientamos a atividade e o pedido para a utilização desta garantia. E, portanto, é basicamente daí que decorre este montante limite, ele resulta do acordo com o FEI, e que do nosso ponto de vista vai sobretudo de encontro a este objetivo que eu ainda há pouco classifiquei. Ok, obrigado. Passamos para as questões dos nossos participantes. A primeira, quais são as atividades agrícolas com maior interesse para obterem financiamento bancário? Bom, eu acho que qualquer proposta de negócio no setor primário que nos apareça, nós estamos disponíveis para analisar. Dito de outra forma, se porventura são o negócio tradicional da agricultura, é evidente que nós temos uma capacidade de resposta bem mais rápida do que aquela que possa corresponder a um negócio que seja absolutamente inovador em Portugal. E, portanto, aí teremos que ir à procura de conhecimento, caso seja necessário, teremos que desenvolver os estudos necessários para acompanhar no tempo certo e necessário para poder apoiar o investidor e o empresário a desenvolver o seu projeto. Mas, basicamente, eu classificaria nestas duas grandes rubricas. Uma primeira é aquela que tem a ver com o negócio tradicional da agricultura, e aí o leque é de tudo aquilo que desejarem, desde a produção mais pequena à produção maior, mas também depois desde o setor agroindustrial, desde os sumos, as bebidas, às carnes, àquilo que tudo possa corresponder à agroindústria. E depois, num segundo segmento, aquele que possa corresponder a projetos inovadores mais difíceis, como são, por exemplo, recentemente, projetos de cannabis que estão
a entrar em Portugal e que, tendo que analisar um ou outro que porventura nos possa aparecer, nos obrigam a um conhecimento que hoje em dia não existe, porque o mercado não está habituado a trabalhar com propostas desta natureza. E, portanto, creio que respondi desta forma à pergunta. Se houver alguma dúvida que possa ser acrescida, estarei disponível para responder. Eu tenho só uma dúvida prática e operacional. Do ponto de vista médio, quanto tempo é que demoram a conceder crédito ou a contratar a operação? Entre contactar o banco e acreditar dinheiro na conta. Claro que sabemos que isso é muito variável, depende de quem vai ao banco, do que apresenta, mas do ponto de vista médio, o que é que nos pode dizer? Eu não tenho uma métrica que consiga dizer que são 20 dias, 15 dias, 3 semanas. Não consigo. Desde logo, se o projeto nos aparecer claro, com um projeto de investimento, com uma boa base de informação para o poder estudar e poder avaliar, é meio caminho andado para as coisas poderem correr mais facilmente e podermos ganhar tempo. Se, por exemplo, o promotor traz algumas informações e carece de um conjunto de outras informações que é preciso trazer para a avaliação do projeto, evidentemente que esse projeto pode demorar mais tempo. Mas depois depende daquilo que nós casarmos, se assim quiser, com o projeto. Porque muitas vezes, se nós tivermos que, por exemplo, associar a Agrogrande para a prestação de uma garantia, nós temos que contar com algum tempo que a Agrogrande levará para fazer a sua própria avaliação e a sua própria decisão naquele projeto. Se não for, provavelmente o tempo será outro. Se porventura for um investimento de alguém que é não português e que não está residente em Portugal e que quer fazer um projeto de uma startup em Portugal, se calhar nós vamos ter que requerer um conjunto de informação que muitas vezes passará pela avaliação também do compliance para poder verificar sobre a natureza dos promotores e a licitude de tudo aquilo que nos é entregue. Portanto, não consigo aqui medir um tempo médio para cada uma das operações. Agora, temos a forte consciência e a plena consciência que tempo para o promotor é uma coisa absolutamente essencial. Posso dizer que tenho experiência no banco de operações robustas e com investimentos significativos que foram aprovadas em curto espaço de tempo, porque as operações eram relativamente fáceis de analisar, de avaliar e de levar a uma decisão, e algumas outras mais pequenas que levaram provavelmente mais tempo, dada a complexidade daquilo que traziam também para ser analisado e avaliado. Não é? Claro. Obrigado. Nada. Sou jovem agricultor cuja instalação ocorreu há 1 ano. Que empréstimos e apoios financeiros posso obter do vosso banco? Bom, antes de mais nada, se tem um projeto que foi aprovado no PDR, tem com certeza a possibilidade de nós olharmos para o projeto, ver aquilo que é o investimento do projeto e aquilo que o próprio promotor, o nosso jovem agricultor, traz de capitais próprios para o projeto, poder apoiar o incentivo, mas só olhando para os números é que se pode, de facto, talhar de alguma forma a peça final. Aquilo que eu me atreveria a dizer era convidar este jovem agricultor a enviar o projeto ou as ideias e depois o projeto que tem para o endereço e-mail que eu ainda há pouco disponibilizei e que eu colocarei imediatamente na equipa e que no dia seguinte quase seguramente terá uma resposta sobre isso. Ok, muito obrigado. Na sua opinião, qual o melhor sistema para atribuir as ajudas financeiras da União Europeia? Bom, eu não quero entrar na reflexão sobre o sistema de ajudas que já está aprovado para o próximo quadro comunitário. A densidade, a métrica, a equação que levou a esta aprovação resulta de um debate intenso que seguramente foi feito entre a Comissão Europeia, o Parlamento Europeu, as autoridades nacionais de cada um dos países membros, para chegar a esta plataforma de entendimento. A nossa expectativa é que durante este semestre em que Portugal tem a presidência da União Europeia, possamos fechar definitivamente este dossiê da política agrícola comum e estabilizar no imediato para os próximos 2 anos este pedido único das ajudas, que vai ter aqui algumas pequenas alterações para os próximos anos.
Mas é uma discussão muito densa e muito técnica que foi tida e que provavelmente alguns de nós não teremos dúvidas sobre a eficácia das soluções que foram encontradas. Alguns de nós estarão satisfeitos com a solução que foi encontrada, mas o mais importante, sobretudo, é que, quer na parte das ajudas, quer sobretudo na parte do investimento, naquilo que resultará o próximo quadro financeiro plurianual, que ele seja, sobretudo, menos burocrático, mais entendível e de fácil execuibilidade. Hoje em dia, por exemplo, os projetos que são tornados públicos, porque a União Europeia assim o obriga, dos projetos que foram financiados pelo PDR, não são conhecidos publicamente os beneficiários. Neste momento a Autoridade de Gestão não está, por exemplo, a disponibilizar informação sobre isso. E enquanto, por exemplo, no Portugal 2020, essa informação é pública, nós sabemos quem é que são as entidades que foram beneficiárias do Portugal 2020. Eu acho que há coisas que o Portugal 2020, nestes últimos 7 anos, nos ensinou e que permitiu fazer bem e que o PDR pode vir também a fazer no futuro. E, portanto, acho que o PDR tem uma boa aprendizagem para poder fazer com aquilo que foi o PDR destes últimos 7 anos, designadamente ao nível da burocracia, mas também, sobretudo, ao nível da informação que presta não só a quem está no setor, mas também às entidades que muitas vezes procuram informação e que não a encontram tão facilmente quanto isso. Mas eu creio que esta questão terá a ver na repartição ou eventual repartição entre incentivos reembolsáveis e não reembolsáveis, e também no envolvimento bancário, ou seja, creio que lhes terá a ser colocada numa perspectiva de qual é que é a ideia que o Millennium BCP tem sobre esta maneira de atribuir o dinheiro, não é? Porque eu acho que os Estados estão definidos, são os montantes totais, agora a forma ainda terá que ser proposta no PEPAC, não é? Sim, mas está-me a falar das ajudas, está-me a falar do primeiro pilar da PAC, não é? Ajudas financeiras da União Europeia, eu presumo que seja a primeira e o segundo pilar, não é? Bom, então, estamos a falar então dos incentivos. As ajudas é aquela parte que está neste momento a decorrer e que funciona como o apoio ao rendimento das explorações agrícolas e, portanto, que é transferida anualmente uma dotação para o país para apoio às explorações agrícolas. O incentivo, esse sim, está no segundo pilar da PAC, ao fim e ao cabo é o fundo europeu colocado à disposição do promotor, em que há uma parcela que é reembolsável, portanto tem que ser devolvido, e há uma outra parcela que pode ser entregue a fundo perdido. Portanto, relativamente ao incentivo, nós não sabemos ainda as regras com que o próximo quadro comunitário, o próximo PDR, se assim quiser, vai trabalhar. Desde logo, como disse bem, o PEPAC não está fechado, a reforma não está fechada. Aquilo que nós sabemos é que vai ser, e este é um progresso significativo nesta PAC, vai ser possível a cada um dos Estados-membros desenvolver com uma vocação nacional o seu próprio PDR, se assim quiser, e portanto se até aqui havia objetivos comunitários que de alguma forma eram transversais a todos os Estados-membros e que os obrigavam a cumprir regras rigorosas e iguais para todos os países, quando nós olhamos para a União Europeia e vemos que, por exemplo, a Polónia não é propriamente a mesma realidade agrícola que é Portugal, não faria grande sentido que nós estivéssemos a exigir aos agricultores polacos e aos agricultores portugueses o cumprimento de um conjunto de metas, de objetivos que fossem exatamente iguais. Ora, neste aspecto é um progresso significativo o facto de as autoridades nacionais e os governos nacionais poderem ter margem de manobra para definir como é que vão aplicar a sua própria PAC e neste caso, as parcelas que lhe correspondem de investimento nos seus países. E isso é um progresso excelente. Agora, não conseguimos ainda ir, porque, antes de mais nada, não há PAC aprovada. Em segundo lugar, não há equipas de gestão que se conheçam. Em terceiro lugar, não há regulamentos que tenham sido feitos. Em quarto lugar, depois não conhecemos ainda sequer a natureza de cada um dos avisos, não é? E, portanto, creio que ainda estamos longe. Eu diria, para resumir, que o quadro financeiro plurianual de 21 a 27 não terá, na minha perspectiva, posso estar enganado, mas na experiência que tenho de comunitários anteriores,
não terá, até o final de 2021, de execuibilidade. É a expectativa que tenho. Se me enganar, estarei cá disposto a reconhecer que me enganei nesta avaliação. Mas, sinceramente, não acredito que tenha execuibilidade, o quadro financeiro plurianual que tenha execuibilidade em 2021 e em 2022. A grande orientação vai ser, sobretudo, para o PRR e, portanto, vamos ter que aguardar e vamos ter que dar tempo ao tempo. Ok. Estive a fazer uma pesquisa na internet e verifiquei que o Millennium BCP não faz parte da lista dos 4 bancos que tramitam a linha do FEI para a agricultura. Porquê? Bom, na altura, o governo, quando pediu ao FEI a possibilidade de lhe apresentar uma proposta, e que foi negociada através do GPP, tanto quanto sabemos, foi feito um concurso ao qual nós respondemos, fizemos uma proposta e o Estado, o Ministério da Agricultura, veio a escolher os agentes, os bancos que iriam comercializar a linha. Nós não fomos selecionados, ficámos surpreendidos na altura com o facto de não termos sido selecionados, mas bom, a vida continua, temos que encontrar soluções alternativas e creio que esta linha FEI que ainda há pouco aqui vos identifiquei e que referi, não fica mesmo em nada atrás à linha que o Estado português, e perdoem-me o atrevimento, não fica em nada atrás em relação à linha que foi negociada há 3 anos atrás. E permite-me fazer esta referência, este atrevimento, com a possibilidade de, eventualmente, ter aqui um conjunto de condições e de características que vão ser colocadas à disposição da clientela, com menos burocracia, com prazos mais razoáveis, não a dilatação dos 15 anos que a outra linha FEI propunha, mas também porque entendemos que hoje em dia, no setor primário e para a agricultura que queremos chegar, já não são necessários prazos de 15 anos para fazer investimentos agrícolas. Admito que quem queira fazer a aquisição de uma propriedade possa carecer, para pedir, precisar de 15 anos para fazer o pagamento da propriedade, mas para um investimento no setor primário hoje em dia, entre os 8 e os 10 anos, temos muito bons empresários a conseguir fazê-lo com retorno cedo para começar a pagar esse investimento. Aí permita-me discordar um bocadinho, nós temos feito alguns estudos, sobretudo ao nível da pecuária, e o que temos encontrado são rentabilidades entre os 12 e os 15 anos. Estamos a falar em início de atividade, ou seja, investimento estar do zero, não é? É lógico que se for uma empresa que já tenha a sua estrutura de produção, o que diz é uma realidade, aos 8, 10 anos chegam perfeitamente, mas há negócios e há áreas em que com menos de 15 anos não consegue rentabilizar. O José Martino. As dimensões, mas para a dimensão, para a estrutura fundiária média da nossa agricultura, eu diria que os 15 anos me parece um tempo ajustado. Se nós formos hoje, por exemplo, ao sistema de garantia mútua, nós não conseguimos nem aí, onde o Estado presta uma garantia, disponibiliza uma garantia para facilitar o investimento, nem aí encontramos projetos a 15 anos. Não é? Mas eu lembro, por exemplo, que o sistema espanhol, que é assente no longo prazo dos empréstimos bancários, e que é um sistema mais ajustado ao agronegócio. Porquê? Porque nesse tempo, repare, imagino que tenho um ano agrícola mau 1 ou 2 anos, que é perfeitamente normal e possível, não é? O que vai fazer é pedir suspensão da amortização nesse ano, ou recalendarizar os pagamentos, não é? Se tiver um período de tempo muito apertado, nós não temos tradição histórica de conceder prazos alargados. Mas do ponto de vista das margens da agricultura, e nós temos feito muitos estudos de muitas atividades, tanto vastas, desde pecuárias a vegetais, mas na pecuária, sobretudo na pecuária, as coisas são mais apertadas que na parte vegetal, e o longo prazo ajudaria imenso
ajudaria imenso, quer os empresários, quer a banca, na nossa perspectiva. Avançando, pretendo avançar com um projeto de 20 hectares de dinheiro manso. Tenho 50% de capitais próprios. Posso ter um empréstimo com o prazo de 20 anos, com 5 anos de carência? Eu, como acabei de dizer, com 20 anos, se me disser que vai comprar a propriedade e que vai lá pôr os pinheiros em cima, estou disponível para analisar a proposta. Faça-me o envio da proposta para o endereço e-mail que eu lhe disponibilizei há pouco, nós avaliaremos a proposta. Mas não, os 15 anos, com toda a franqueza, os 15 anos seria um prazo mais adequado, numa lógica destes 20 anos, é uma questão de casuística de poder analisar. Mas não fecha a porta, não fecha a porta. Não, é admissível. Estamos aqui, por exemplo, Portanto, estamos a falar da aquisição da propriedade com o investimento. Claro. Sim, sim. Aqui estamos a falar de uma atividade, portanto, tem que fazer a plantação, tem que fazer a enxertia e, portanto, vai entrar em produção para aí ao 6º ano, 7º, portanto, a plena produção entre o 10º e 12º, portanto, não pode ter prazos muito apertados, senão não consegue pagar com o negócio. Não? Quais as diferenças de serviço no agronegócio? Era o que eu lhe dizia. Entre o vosso banco e os bancos que estão no mercado? Peço desculpa. Bom, isso aí não posso. Isso não consigo, essa resposta eu não consigo dar. Essa não consigo dar. Eu posso falar pelaquela que estamos em condições de dar, não é? Agora, não posso, sinceramente. Acho que nem seria sequer delicado da minha parte de procurar fazer a avaliação dos meus colegas de outras instituições, não é? Eu creio que esta pergunta do nosso participante tem a ver com a ideia que eu tenho que hoje o crédito bancário é uma commodity, ou seja, todos os bancos fazem o mesmo. Portanto, os fatores de diferenciação são específicos, ou seja, cada banco é perfeitamente normal e razoável que identifique. Nós somos bons, ou muito bons, ou excepcionais nestas áreas, não é? Porque o resto, os prazos, as carências, as montagens, eu acho que são mais ou menos semelhantes. Mas, José Martins, perdoa uma comparação também, e não me leva a mal, mas também todos os bancos oferecem crédito à habitação, não é? Portanto, é a vida normal de quem está no setor financeiro. É procurar ter produtos e serviços competitivos para poder depois adequar às necessidades de cada um dos clientes, não é? Eu acho que já não conseguimos aqui inventar a roda relativamente a produtos novos. Podemos sofisticar, podemos trazer mais garantia nos dias que correm, nos dias de hoje. Há alguns anos atrás careceríamos mais de dinheiro, portanto, funding, e portanto isto é também muitas vezes adequar os próprios tempos à natureza da economia, como ela está naquele momento. E, portanto, aqui não creio, é muito difícil inventar, como dizia há pouco, inventar a roda. Agora, a oferta de prestação de serviços que os bancos fazem, quer dizer, aí só mesmo comparando quem está do lado de lá, o cliente é esse, o último juiz, é aquele que pode decidir. E às vezes, vou-lhe confessar, às vezes a decisão faz-se através de um comercial que foi mais simpático ou menos simpático, e que foi capaz de, naquele momento, ter a capacidade de resposta imediata para aquilo que o cliente tinha, porque houve, se calhar, um comercial que precisou de tempo para ir à procura de informação e, entretanto, perdeu essa oportunidade. Às vezes também pode ser aí, não é? Sim, eu parece-me, da minha experiência, se me permite, a questão da qualidade do serviço, e a qualidade fala disponibilidade, rapidez na resposta, perceber o que é que o cliente quer, que faz muita diferença entre bancos. Não é? Esta é um bocadinho a minha opinião pessoal, estando do lado de cá. Quando será possível obter crédito para investimento na agricultura, tendo por base a taxa de esforço financeiro com base no IRS, o agregado familiar, tal como acontece com o crédito à habitação? Bom, vamos lá ver. As necessidades de cada um dos produtos são diferentes, não é?
os impactos que cada um dos produtos tem, por exemplo, nos consumos de capital que os bancos têm, também são diferentes. E como sabem, os bancos têm que reportar consumos de capital, a sua base de capital, permanentemente ao Banco Central Europeu. Hoje em dia, a atividade financeira dos bancos é auscultada, monitorizada, verificada quase ao segundo. Eu creio que, de uma forma geral, as pessoas, no seu dia a dia, não têm presente, porque não é essa também a sua preocupação, o conjunto de interações com os reguladores, com o Banco Central Europeu, com os consultores, com um conjunto de informação que hoje em dia os bancos têm que prestar permanentemente a todas estas entidades, para que estejam sempre no foco e em condições de estar a produzir bom trabalho com bons fundamentos. Eu quero encontrar aqui uma linguagem que seja o mais acessível possível a todos aqueles que nos estão a ouvir, mas hoje em dia os bancos, o sistema financeiro, de uma forma geral, até pelas notícias que nós conhecemos e dos resultados de anos passados, são muitíssimo vigiados, se assim quiserem. E, portanto, nesta alocação das suas disponibilidades financeiras para os diferentes produtos que têm, eles também têm que fazer alocações diferentes, porque uma coisa é fazer um crédito à habitação, por exemplo, a 20 anos ou a 25 anos, outra coisa é, por exemplo, fazer um crédito a 10 anos para a agricultura, com, por exemplo, a aquisição da propriedade ou sem a aquisição da propriedade. Portanto, aqui os modelos que os bancos têm em curso são obrigados a ter também condições práticas e preços diferentes para aquilo que podem oferecer à clientela de uma forma geral. Mas esta questão, por acaso, tem a ver com um tema que me é muito caro já há muito tempo, que é, eu quero comprar uma quinta de 250 mil euros e quero comprar um apartamento de 250 mil euros. E custa exatamente igual. Estamos a falar de património imobiliário, mas as regras de financiamento são completamente diferentes. Que é, eu se quiser comprar um apartamento que posso lá viver ou posso fazer outra coisa qualquer, emprestam-me a 30 anos ou a 40, e que me emprestam mediante a taxa de esforço do IRS. Mas para comprar a quinta, já não me emprestam nesta lógica. Já me obrigam a meter um plano de negócios, a fazer um investimento, a provar o que é que aquela quinta vai produzir para pagar o empréstimo. Quer dizer, não tem racionalidade, porque a racionalidade é a mesma. Aquilo vai ser pago com a taxa de esforço vai ser pago com a taxa de esforço do rendimento profissional. E, portanto, esta é uma lógica que eu não consigo perceber. Na minha opinião, se fosse a mesma, conseguissem parcelar muita coisa. Eu conheço muita gente que o banco lhe emprestasse, na lógica do crédito à habitação, comprariam as parcelas aos vizinhos e faziam um emparcelamento. Portanto, na mesma lógica. Sim. Eu percebo o raciocínio e é fácil de simpatizar com o raciocínio. Eu próprio gostaria de poder comprar uma propriedade nas mesmas condições de comprar um apartamento. Agora, as regras com que os bancos funcionam é que são diferentes, as regras que nos impõem e as regras para o banco poder funcionar é que são diferentes para cada um destes negócios. Não porque nós só isoladamente o que queiramos fazer de forma diferente, é porque são regras, porque isto tem um conjunto, tem uma arquitetura, se assim quiser, e tem um conjunto de contabilidade, um conjunto de projeções, um conjunto de eficácias que são diferentes para ambos os negócios. E, portanto, isto obriga-nos a ter, também perante o mercado, uma atuação diferente relativamente a realidades que aparentemente são iguais. Aquilo que me diz tem sentido. Para quem não conhece a lógica de um banco e a forma como nos são colocadas as condições para nós exercermos a atividade, tem todo o sentido, faz sentido. Mas, de facto, na prática, e depois quando somos confrontados com estes regulamentos, com estas auditorias, não é assim que pode funcionar. E, portanto, a realidade aí ultrapassa aquilo que pode ser a nossa ambição. Certo, obrigado. O que pode o crédito bancário e a garantia mútua fazerem para melhorar
o volume de negócios da agricultura e do agroalimentar até 2030? Olha, eu vou-lhe falar quase que a título pessoal, não tanto enquanto responsável no agronegócio do banco. Eu acho que a agricultura ou melhor, que a garantia mútua tem um papel relevante a desempenhar na nossa economia e também na nossa agricultura. Mas se não forem desenvolvidos e se não forem dados mecanismos às sociedades de garantia mútua para que elas promovam e desenvolvam a sua atividade, eu admito que a garantia mútua tenderá a perder alguma importância nos próximos anos. Eu vou-lhe dar um exemplo. Esta linha FEI, EGF, que nós, o BCP, que nós fomos negociar com o FEI, é uma linha que foi a primeira linha a ser colocada no mercado português com estas características, mas que tem pelo menos duas outras instituições financeiras a negociar, não sei se já concluíram as negociações ou não, com o FEI para trazer também estas linhas para Portugal. Só aquela que o BCP detém neste momento, como lhe referi logo no início, são cerca de 1,2 mil milhões de euros. Se verificarmos em comparação com aquilo que foi a linha de apoio à atividade económica lançada pelo Estado o ano passado para apoiar as empresas em Covid, em ambiente de pandemia, essa linha teve um montante de cerca de 6 mil milhões. E, portanto, se houverem 2, 3, 4 bancos em Portugal a utilizar linhas de garantia do FEI nesta ordem de grandeza, eu acho que a Agrogrande dificilmente terá espaço para desempenhar a sua vocação e a sua atividade como desempenhou nos últimos anos, porque a concorrência do FEI aqui vai ser uma concorrência difícil para a Agrogrande. Agora, acho que a Agrogrande consegue ir a nichos de negócio que dificilmente os bancos conseguiriam ir sozinhos. Eu ainda há pouco dei-vos alguns exemplos, por exemplo, sobre a estruturação da organização da empresa, sobre a entrada em algumas áreas, por exemplo, nas startups, por exemplo, nos leasings imobiliários a 15 anos. Em algumas áreas do setor, a Agrogrande pode ter uma vocação que é muito, muito, muito importante no apoio aos bancos. Agora, se o Estado não estiver disponível para colocar disponibilidade garantística ao serviço das SGMs e ele próprio promover garantia FEI, que depois coloca no mercado português para ser comercializada pelos próprios bancos, isto também dá sinais ao mercado, porque o Estado pode colocar essa garantia por via da garantia mútua ou poder contratá-la junto do FEI, e, portanto, são sinais que são dados ao mercado. É o próprio Estado, de alguma forma, que introduz aqui alguma concorrência entre a garantia que vai buscar ao FEI e a garantia que presta através das sociedades de garantia mútua. E nós, nos bancos, podemos fazer isso porque somos concorrenciais e procuramos as melhores condições para oferecer aos nossos clientes. Mas é evidente que a garantia mútua tem aqui um espaço que corre sérios riscos nos próximos tempos de ficar com alguns resultados menos conseguidos do que no passado. A isto associa-se o facto que eu também referi na minha apresentação, de neste momento estarmos com uma escassez significativa de linhas de garantia mútua. Nós, para a agricultura, dispomos de duas linhas, o protocolo geral e a linha de apoio ao desenvolvimento do negócio, que têm várias gavetas que podem ocorrer à economia de formas diferentes, mas precisávamos de uma grande linha para a economia, como foi a linha Capitalizar 18, como foi a linha Capitalizar mais recentemente, que são linhas transversais a toda a economia e que também na agricultura nos ajudam a colocar dinheiro na economia e a apoiar os empresários agrícolas. Portanto, se eu entendi o que explicou, e pronto, é um bocadinho a ideia que eu tenho, portanto, e o que vou dizer veicula-me a mim, é que o orçamento ao nível da garantia mútua é escasso, ou seja, deveria ser maior e mais previsível no tempo, não é? Ou seja, dentro dos 10 anos, que era a pergunta em si, deveria ser mais previsível e de maior alcance, não é? Bom, a garantia mútua funciona se tiver garantia para prestar.
E se tiver garantia para prestar, precisa de linhas. Ora, se não há linhas disponíveis, a garantia não funciona. E, portanto, havendo falhas de mercado, é natural que os bancos possam ir à procura em outras geografias de garantia para trazer para a economia, não é? Claro. Avançando nas questões, esta creio que já respondeu, qual o número máximo de anos que o Millennium BCP aceita financiar a aquisição de terra? E depois acha que esse número de anos é compatível com o capital fundiário de terra que se deveria amortizar a 30 anos? E acha que no futuro se chegará a este prazo temporal de financiamento da aquisição da terra agrícola? Bom, isso eu não consigo antecipar se no futuro nós conseguiremos, qualquer instituição financeira, ter a possibilidade de colocar um empréstimo a 30 anos para a propriedade agrícola. Agora, aquilo que eu lhe digo é que há uma preocupação dos supervisores, que muitas vezes escapa também à opinião pública, que é aquela de, em notícias ainda relativamente recentes, de haver especulação imobiliária em torno de propriedades de natureza agrícola. Ora, eu admito que, estando o setor a comportar-se muito bem, tendo, durante todos estes últimos largos anos, mostrado a resiliência que demonstrou, havendo algum interesse, ou melhor, havendo interesse do Estado em tornar o país mais capacitado em termos aquíferos e em dotações através do Plano Nacional de Regadio. Que haja um conjunto de propriedades que provavelmente há 10 anos atrás teriam um valor económico bem inferior àquilo que terá hoje ou poderá ter dentro de 2 ou 3 anos. Ora, isto também traz, muitas vezes, atrás algum tipo de especulação e nós também estamos limitados por esta via e por isso lhe digo, se me aparecer alguém que queira comprar uma propriedade, se aparecer alguém no banco que esteja interessado para esse efeito, eu acho que só para esse efeito que o banco não financiará. Acho que é difícil que o faça. Mas se a essa aquisição de propriedade trouxer também um projeto de investimento que diga o que é que vai pôr em cima dessa terra, nós olhamos para o investimento e estamos disponíveis para o financiar. Ótimo, obrigado. O efeito da pandemia do Covid-19 tem afetado o agronegócio do Millennium BCP? Não, aliás, não posso dizer isto com particular orgulho, porque o ano de 2020 foi um ano muito difícil para toda a economia. O banco, na garantia mútua, ou melhor, na garantia que o Estado português entregou à economia portuguesa e na qual os bancos foram o instrumento de financiamento para trazer esse dinheiro para a economia, o BCP foi o banco que mais garantia colocou e que mais financiamento colocou na economia portuguesa. E, portanto, nesse aspecto, não é propriamente uma questão de orgulho, é um resultado. Foi o banco que mais financiou a economia e contou com garantia de Estado para esse efeito, tal como todos os outros bancos, aliás, para esse efeito. E na agricultura, nós colocámos cerca de 400 milhões de euros o ano passado só para este efeito, com garantia, foram cerca de 400 milhões. E também aí fomos o banco a liderar essa colocação com uma cota de cerca de 35%. Aliás, uma cota bem acima da nossa cota natural na economia portuguesa. Mas que nos deixa aqui com uma responsabilidade acrescida, que é o facto de ter havido um conjunto de empresários agrícolas, de um conjunto de agricultores, que nos entregaram em mãos a responsabilidade de financiar as suas necessidades urgentes para ultrapassar esta crise da pandemia. E, portanto, nós próprios hoje em dia vamos ter que ter a imaginação, a criatividade suficiente para apoiar estas empresas, estes empresários, a dar o salto para a etapa seguinte, que é ultrapassar esta pandemia e voltar novamente a pôr a economia a andar, a funcionar, porque é aquilo que todos nós queremos, não é? Claro. Avançando, estou a terminar de elaborar um plano de negócios numa incubadora de base rural para um investimento de 250 mil euros num entreposto de valorização de cogumelos.
O negócio é rentável e tem mercado. Tenho 100 mil euros de capital. Posso esperar obter financiamento do vosso banco? Ou, dado tratar-se de uma startup, empresa em início de atividade, tal não é possível? Eu diria que só com essa informação nós podemos analisar o projeto e o projeto, porventura, terá viabilidade. Mas precisava, por exemplo, de perceber se a produção de cogumelos tem, por exemplo, comprador assegurado, tem um destino assegurado e se essa contratação é possível de poder ser demonstrada. Em segundo lugar, saber se, por exemplo, tem apoios públicos ou se não teve apoios públicos para o desenvolvimento do negócio, ou se é uma iniciativa com capitais próprios só dos promotores e, portanto, que acreditando no projeto, desenvolveram isoladamente. Em terceiro lugar, saber se, por exemplo, na cadeia de valor, se há alguém mais que está disponível para se associar e poder daí fazer algo mais que não só apenas a produção dos cogumelos. E, portanto, assim, com a informação escassa que disponho, dificilmente lhe consigo dar uma resposta. Mas é seguramente um projeto que nós estamos em condições de poder avaliar e de dar uma resposta. Não, se porventura, por exclusão de partes, estaria à espera que eu lhe dissesse, por ser uma startup, que não analisaria o projeto, então isso é um engano. Traga-nos o projeto e nós estaremos em condições de o poder avaliar e dizer se porventura estamos de acordo com ele, se estamos em condições de poder acompanhar, se não. Ok. Obrigado. Sou um jovem agricultor que pretende iniciar a exploração agrícola de uma pequena propriedade. A ideia que tenho das respostas que tenho tido é que normalmente os apoios estão mais virados para os grandes investidores e projetos de grande envergadura. É possível o microprodutor ter acesso aos apoios? Se sim, como? A resposta imediata que eu lhe poderia dar era, sendo um jovem agricultor que quer avançar com um primeiro negócio, pudesse apresentar uma candidatura ao PDR para avisos que possam abrir com destino aos jovens agricultores. Essa seria a prioridade imediata. Ok, obrigado. Se alguém quiser obter um empréstimo bancário sem ter candidatura ao PDR 2020, pode obtê-lo? Pode, não tem dificuldade por aí além, porque conforme nós temos que analisar projetos que têm apoios públicos, também analisamos muitos outros projetos que estão fora do PDR 2020 e que muitas vezes estão fora, por exemplo, deste SI Inovação do Portugal 2020. E, portanto, é um projeto, como qualquer outro, que tem a sua composição de capitais próprios, que pode ter ou não incentivos associados, neste caso não teria incentivos associados e que nós analisaremos também sem dificuldade. Ok. Questão seguinte: quais as atividades agrícolas que o Milênio BCP tem maior carteira de crédito? Não lhe consigo dizer que tenhamos uma carteira desequilibrada porque tende mais para um setor do que para outro setor. Eu diria que nos números que tenho do final do ano passado, ainda não tenho números deste trimestre, nos números que tenho do ano passado, eu diria que de uma forma geral o banco está com uma carteira que se adequa de alguma forma àquilo que é a nossa produção do setor agrícola, do setor pecuário, do setor florestal. E aqui ainda incorporando também a agroindústria. Mas sobretudo nestas três grandes áreas, do agro tradicional, da floresta, com a silvicultura, evidentemente, e da pecuária, que a dispersão da nossa carteira é equilibrada e suficientemente representativa. Aquilo que lhe posso dizer, isso sim, é que, relativamente a estes resultados que apurámos no ano de 2020, que temos vindo a crescer de forma sustentada desde há 5 anos a esta parte no negócio que diz respeito ao agronegócio, naquilo que diz respeito ao agronegócio. Tem sido um crescimento sustentável, de crescimento de carteira,
nas diferentes áreas possíveis de investimento e que lhe posso dizer sem preconceito relativamente ao negócio que nos possa aparecer. Eu sei que muitas vezes há algum tipo de, e vou dizer isto também quase pela minha própria responsabilidade, porque não analiso crédito e, portanto, também não decido crédito. Agora, eu sei que há algum tipo de preconceito, por exemplo, em relação a algumas produções que nós temos em Portugal. Eu coloco só uma questão simples e que deixa à reflexão todos, evidentemente, e que é a seguinte: se em Portugal há áreas que são legalmente possíveis e que estão autorizadas para, por exemplo, permitir a plantação de eucalipto, porque é que nós temos que ter preconceito e de alguma forma criar aqui algum tipo de dificuldade a quem o queira fazer? Eu digo isto porque há conheço um caso concreto de um empresário interessado em fazer investimento em eucalipto, que tem uma área autorizada, que tem todas as condições legais e autorizadas para o poder fazer e que tem de alguma forma, não quer avançar com o projeto porque tem pudor, por razões que são sobretudo de natureza prudencial e até porventura de outra característica, dado que há algum tipo de preconceito relativamente a esta produção. Eu sei que a produção do eucalipto em Portugal está fortemente desordenada, nós vamos pelas estradas e vemos eucalipto em todo lado, mas creio que também com algum discernimento, com alguma distância, também temos que separar aqui muitas vezes o trigo do joio, daquilo que é possível de fazer e que legalmente é possível de produzir e aquilo que de facto não é possível de fazer e que legalmente é impossível de se concretizar. E, portanto, às vezes com alguma serenidade, também estes debates podem ser feitos com algum realismo e muitas vezes ir de encontro àquilo que a nossa própria economia pode ou não pode fazer, não é? Eu diria que é uma questão de bom senso e de ordenamento, não é? Eu acho que hoje o que está em cima da mesa é a questão de ordenamento cultural a todos os níveis, quer agrícola, quer florestal, ou seja, o fazer o mosaico da paisagem, respeitar os ecossistemas que têm valor natural, e portanto é uma área que tem que ser trabalhada, e há lugar para tudo, desde que não seja em excesso. Costumo dizer que até a água que não faz mal, se for bebida em exagero, passa a fazer mal, não é? Portanto, é um bocadinho por aqui, portanto, é preciso colocar ordenamento para que cada um dos interessados saiba para aquela propriedade específica que gama de atividades pode fazer. Portanto, e a partir daí as coisas são simples e passam a funcionar bem. O próximo, aqui não está uma questão, está um comentário de alguém que é especialista, mas pronto, tem só um comentário, que no fundo é alguém que é especialista, que é perito na Comissão de Mercados de Valores Imobiliários, que já avaliou mais de 200 mil hectares e que afirma que a questão que é transversal a todos os bancos é que nos departamentos de avaliações faltam quadros técnicos com muito conhecimento. E pode ser comatado este ponto. Portanto, presumo que a questão seja esta. Por vezes, veem os créditos pedidos não terem luz verde, pois a análise interna não é mais adequada. Não sei se quer comentar, se passamos à frente. Zé Martírio, há uma realidade que é indiscutível e pela qual o BCP passou, e portanto sobre esta eu posso comentar. O banco passou por dificuldades na altura em que a Troika esteve em Portugal. Nós fomos um dos bancos que teve que pedir ajuda ao Estado, que pagou essa ajuda ao Estado, cerca de 3 mil milhões que foram pedidos. O banco em juros e em comissões pagou esses 3 mil milhões e pagou mais cerca de 1.000 milhões em juros e comissões ao Estado. Estamos a falar de uma taxa de juros quase na ordem dos 10%. O banco, na altura, teve que se comprometer, tal como o Estado português, quando foi resgatado, com um conjunto de coisas que podia fazer e com um conjunto de outras coisas que não podia fazer. E uma delas foi exatamente na área do crédito imobiliário. E, portanto, o banco esteve inibido enquanto não solveu as suas responsabilidades para com o Estado português
pelo crédito que lhe foi concedido, esteve impedido de desenvolver algum negócio que é importante na carteira dos bancos na área do imobiliário. O banco, liquidada essa tranche, depois de ter as autorizações necessárias, designadamente da Direção-Geral da Concorrência da União Europeia, pôde voltar novamente ao mercado. E tem de o pautar com cautela, com serenidade de quem esteve de regresso ao mercado depois de 3 ou 4 anos sem o poder fazer. E, portanto, não coloco aqui de parte a questão que o nosso participante aqui coloca, mas é sobretudo as cautelas que os bancos, e neste caso o BCP, tem que ter naquilo que diz respeito também ao negócio imobiliário. E como lhe dizia há pouco, aqui há uma certa tentação nos dias mais recentes, nestes anos mais recentes, em transformar também a propriedade agrícola em algum desafio para a especulação imobiliária, não é? Claro. Pensa montar alguma linha de crédito específica para apoio à agricultura biológica? Nós vamos ter que responder a esse desafio no próximo quadro comunitário, porque o futuro quadro comunitário da política agrícola comum vai ter dotações muito orientadas para a agricultura biológica e, portanto, apareçam os projetos e nós estaremos cá para os apoiar e para os desenvolver. As tecnologias digitais e de precisão têm alguma linha de crédito especial por parte desse banco? Não creio que haja uma linha específica de crédito para esse efeito. Poderemos, eventualmente, no âmbito da parceria que temos com a Agrogrante, de recorrer à sua parceria para poder desenvolver a aquisição de equipamentos dessa natureza. Mas não é um negócio que, pela especificidade que tem, que mereça em particular uma linha com dotações específicas para o efeito. As linhas que hoje em dia temos, eu vou-lhe dar um exemplo. Se porventura aparecer um investimento em olival ou que seja, por exemplo, em milho e que requeira aqui um conjunto de instrumentos de natureza da agricultura 4.0 ou que tenha a ver com a economia circular, esse projeto tem lá dotações específicas para esse efeito, com rubricas específicas com despesa para esse efeito. E, portanto, se nós estamos a promover o financiamento do investimento para, por exemplo, a compra de um trator, podemos perfeitamente financiar também o investimento para a compra de um drone ou para qualquer outro tipo de equipamento que possa servir à exploração. E, portanto, não creio que haja necessidade de estar a desenvolver uma linha específica para esse efeito, porque aquilo que hoje temos vai de encontro quase seguramente àquilo que o nosso participante desejaria ver em consulta. Obrigado. Vamos para a última questão, estamos praticamente em cima da hora. Que apoios têm dado à cultura do mirtilo? Os apoios que temos dado é exatamente nestas linhas que eu vos fiz a descrição. Em função da valia do projeto, em função do mérito da exploração, em função da avaliação técnica que necessariamente tem que ser feita. Por exemplo, se a terra é uma terra adequada, se tem recursos hídricos disponíveis, da valia que o próprio promotor pode trazer para o projeto. Portanto, aqui é um bilhete de identidade próprio para um projeto que, neste caso, como referiu, é de mirtilo. E, portanto, olhando para o projeto, ele tem condições para avançar, nós avançamos com o projeto. Ok, tenho aqui mais uma série de questões, não sei se quer ler e se há alguma que tenha especial interesse em responder. Não temos já espaço de tempo para responder a todas, portanto, aqui neste compasso, eu diria que, portanto, que até agora que todas as questões que cá foram colocadas fomos respondendo por ordem de chegada, portanto, este é o critério que vamos seguir, portanto, não avançamos nenhuma. Olha, aqui apareceu duas que têm uma natureza semelhante. Qual a política da concessão para a aquisição de tratores e máquinas agrícolas? Eu fiz na apresentação inicial uma referência ao facto de, com esta linha do FEI-AGF, nós podemos ter aqui a possibilidade de trazer garantia
com custos, com uma garantia de 70% e com custos de comissão mais baixos também para o leasing. E, portanto, aquilo que eu posso responder ao nosso caro participante é que, eventualmente, se quiser sujeitar uma proposta, se quiser, porventura, enviar os elementos que tem para se olhar para aquilo que ele deseja, nós podemos avaliar e endereçar-lhe uma resposta utilizando para o efeito esta linha que, como disse, é uma linha que dá 70%, pode ir a 7 anos, eventualmente mais prazo, no caso do leasing, em função do equipamento que estivemos a olhar, e darmos uma resposta mais concreta. Ok, muito obrigado. Não sei se quer fazer alguma intervenção final que seja a síntese entre a sua apresentação e as questões colocadas. Que nos queira... José Martino, eu deixava só, vou só talvez colocar de novo o endereço e-mail que tenho, só para o poder partilhar com os nossos participantes. Parece muito bem, parece muito bem. E só que operacionalizar isto. E fazer, aproveitando o facto de termos aqui o endereço e-mail, de dizer aos nossos participantes o seguinte: porventura, como agora falamos nesta questão do projeto Mirtil, ou este mais recente do leasing, se porventura me quiserem contactar através de qualquer um dos dois endereços e-mail que aí estão, estarei disponível para vos dar resposta e para encontrar um interlocutor, caso seja necessário, para vos dar orientação, apoio naquilo que for necessário para o vosso projeto. Eu partilharei algumas das respostas que estão nesta apresentação para aqueles que estiverem eventualmente interessados, e ainda, relativamente a alguma pergunta que tenha ficado no chat sem resposta e que vejam que justificava uma resposta da nossa parte e que o tempo não o permitiu, que pudessem também reencaminhar para este e-mail, que mais uma vez, como já vos tinha dito e mais uma vez reitero, está disponível. Não vos asseguro que a resposta saia nos 5 minutos imediatos, mas que com a certeza absoluta de que terão a resposta à questão que colocarem, à necessidade de colocarem, aquilo que estiver ao meu alcance e disponível da minha parte para poder esclarecer. É o compromisso que eu deixava e, evidentemente, ao José Martino agradecer-lhe esta excelente oportunidade, dizer que, evidentemente, que estou disponível para espaço visual e, sobretudo, para o José Martino, para aquilo que ele entender útil para este efeito e para este setor, e naquilo que estiver ao meu alcance e que também estiver dentro das minhas disponibilidades, evidentemente que a Espaço Visual e o José Martino contarão também com a minha presença. Só mesmo em nota final, dizer que gosto particularmente desse fundo verde que está por trás, porque é um fundo que traz esperança, é um fundo que condiz com a agricultura e que condiz também com as minhas preferências clubísticas. Aí está de parabéns para este ano. E bem. Vamos ver. Sim, vamos ver, mas para já está de parabéns. Obrigado pela apresentação, pelas intervenções, pelas respostas que nos deu, no fundo, por ter aceitado o desafio. Lembro que a apresentação, portanto, está a ser transmitida pelo Facebook, portanto, fica online, ou seja, quem quiser rever a apresentação tem sempre acesso na parte do Facebook para espaço visual em vídeos. Portanto, pode rever a apresentação, portanto, e depois a partir daí tirar as dúvidas através do e-mail. Portanto, quero agradecer ao Vasco Cunha a disponibilidade. Foi um enorme prazer aprender aqui nesta hora e meia que estivemos juntos. Espetacular. Aprendi imenso, gosto imenso de aprender. Este é um tema que para mim é muito caro, de financiamento. Eu costumo dizer que nos negócios são 3 condições, que é plano, liderança e dinheiro. Portanto, o dinheiro é o combustível dos negócios e, portanto, o financiamento para mim é extremamente importante. Este espaço é um espaço de massa crítica, é o espaço das quintas-feiras às 22h30. Continuaremos na próxima quinta-feira, será sobre a cultura do gojo. Portanto,
Até lá. Desejo-vos passem bem, com saúde, um abraço e até uma próxima oportunidade. Uma boa noite. Uma boa noite e um abraço a todos os participantes. Tá, obrigado.